No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 21 de julho. E meu irmão, minha irmã, não deixe de fazer o seu comentário aqui no nosso vídeo da Homilia Diária, Palavra que Transforma, porque isso é muito importante para o YouTube, para que ele entenda que esse vídeo é relevante aqui na plataforma e ele possa apresentar para mais pessoas. Então comente, deixe o seu joinha, o seu like, ajude aqui o nosso vídeo a ser impulsionado, a ser apresentado para mais pessoas, porque quanto mais você comenta, quanto mais você dá joinha, dá like, mais pessoas vão sendo apresentadas a esse vídeo, mais pessoas vão sendo alcançadas por esse vídeo da Homilia Diária e a evangelização só tende a crescer. Então seja também um evangelizador. E rezo com você, meu santo e minha santa, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje, Jesus ele vai redefinir os laços familiares. Ao ser informado que sua mãe e seus irmãos estavam o chamando, ele aponta para os seus discípulos e declara que a verdadeira família não se baseia no sangue, mas na obediência e em fazer a vontade de Deus. E aqui alguém pode dizer que Jesus está menosprezando a sua mãe, está desprezando a sua família, mas não é nada disso, meu santo e minha santa. Jesus aqui ele está apenas redefinindo os laços familiares, que agora não é somente através do sangue, mas é através de um laço espiritual. O versículo 48 pode dar a entender que Jesus ele despreza a sua mãe, rejeita a sua mãe, como vai dizer aqui o versículo 48. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece que Jesus está menosprezando a sua mãe. Só que o versículo 48 há quem diga que Jesus de fato desprezou a sua mãe. Só que Jesus de forma alguma desonra a sua mãe ou a sua família natural, mas ensina que a família de Deus é inclusiva. Os laços espirituais transcendem aos laços genéticos. Agora, no caso, não é mais a questão sanguínea, mas é os laços genéticos que unem agora a nova família de Jesus. É isso que o texto quer nos mostrar. E o texto eleva a questão da submissão à vontade divina como o único critério para a pertença à comunidade do reino dos céus. Então aqui, o texto de hoje do Evangelho nos mostra essa questão da submissão à vontade divina como único critério para a pertença à comunidade do reino dos céus. E no Evangelho de hoje, Jesus ele vai afirmar que não somente por parentesco de sangue, mas quem faz de fato a vontade do Senhor também faz parte da sua família. Então Jesus, nesse Evangelho, ele vai dizer que quem de fato faz a vontade de Deus também faz parte agora da família de nosso Senhor. Então aqui ele amplia a sua família e todos nós pertencemos agora à sua família, desde
que façamos a vontade de seu Pai. Então, não é simplesmente que agora todo mundo vai fazer parte da família de Jesus. Não, tem um critério para isso, meu santo e minha santa, para a gente fazer parte da família de Jesus. E qual é esse critério? É fazer a vontade do Pai, é ser obediente, é ter obediência a Deus, a Jesus. Se nós queremos fazer parte dessa nova família de Jesus, nós temos que ter a submissão à vontade divina. Nós temos que ser dóceis à ação do Espírito Santo de Deus, que é o que Nossa Senhora foi. Então Jesus aqui ele faz um alto elogio à Virgem Maria, porque quem foi mais dócil à vontade de Deus do que Nossa Senhora, a Virgem Maria? Ninguém, meu santo. Nossa Senhora foi aquela que disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Maria se colocou totalmente disponível, submissa à vontade de Deus. E olha que hoje, quando a gente fala submissão, causa um arrepio nas pessoas, num mundo onde ninguém quer ser submisso. Falar em submissão hoje é até uma ofensa, mas aqui a Deus nós devemos ter essa vontade de fato ser submisso, devemos nos submeter à vontade do Senhor, e de fato devemos viver essa submissão. Mas de fato, qual é a vontade de Deus? Pode surgir essa pergunta no nosso coração diante desse evangelho. Devemos nos perguntar: mas qual é de fato a vontade de Deus? Em outra passagem do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 18, versículo 14, Jesus ele vai afirmar que a vontade de Deus é que não se perca nenhum dos pequeninos. E assim, fazer essa vontade é ajudar o pobre, é defender os injustiçados, é amparar os doentes, é promover a vida. Então, o que é fazer a vontade do Pai? O que é fazer a vontade de Deus? Segundo Mateus 18, 14, de fato, fazer a vontade de Deus, é ajudar os pobres, é defender os injustiçados, é amparar os doentes, é promover a vida, meu santo e minha santa. E para entrar nessa família, é preciso amar a Deus. E por amor a Ele, com palavras e atitudes, amar também o nosso próximo, especialmente os necessitados. Então aqui há essa necessidade da gente amar aqueles que são necessitados, aqueles que não são amados, aqueles que são excluídos, que estão à margem. Fazer a vontade do Pai é olhar para aqueles que ninguém olha, é olhar para aqueles que são rejeitados, é olhar para aqueles que são abandonados, esquecidos, é esquecermos de nós, é nos colocarmos nessa submissão, de nos colocarmos submissos à vontade de Deus e acolher aqueles que ninguém quer acolher. Isso é fazer a vontade de Deus, meu santo e minha santa. É olhar para esses que estão de fato necessitados, principalmente com atitudes, e mostrarmos se de fato pertencemos ou não à família de Jesus Cristo. É com essas atitudes que nós vamos mostrar se de fato nós pertencemos ou não à família de Jesus. Então o evangelho de hoje, que parece ser um momento que Jesus está ali desprezando a sua mãe, os seus discípulos, de forma especial a sua mãe, Jesus está fazendo um alto elogio à Virgem Maria, porque ninguém mais nesse mundo fez a vontade de Deus do que ela. E aí ele estende a sua mão sobre os seus discípulos e vai dizer: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então, fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que é vontade de Deus, é de fato se tornar irmão, irmã e mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje, meu santo e minha santa, o nosso coração esteja submisso à vontade de Deus, que o nosso coração se dobre diante da vontade de Deus, que o nosso coração não seja um coração que rejeita Jesus, como fez os fariseus nos versículos anteriores a esses versículos que nós escutamos hoje, onde eles se fecharam à graça de Deus, chamaram Jesus de Beelzebu e não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Que nós, de fato, sejamos submissos à vontade de Deus, como foi Nossa Senhora, como foram os discípulos, que façamos parte dessa nova família de Deus, não pela questão sanguínea, mas pela questão espiritual de ser obediente à vontade de Deus. Que Ele lá do céu abençoe a mim e a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.